Amigas e amigos, filhas e filhos de Deus, que bom que vocês vieram. E quantos vieram, hein? Mas já que temos que falar a vocês, embora a gente sabe que não é o interesse de algum de vocês, não. Alguém pensou, nossa, mas essa conversa vai longe, eu queria outra coisa, né? A gente sabe disso. No meio de um grupo de pessoas tão grande, nós sabemos que uns talvez estão simplesmente procurando um entretenimento, uma coisa diferente, né? Tem pessoas que acreditam que na casa espírita ainda as mesas vão sair pulando para cima, né? Vai aparecer capeta, vai aparecer espírito gritando, né? Aonde há fumaça, há fogo. Porque nas casas espíritas, o que as religiões escorraçam e xingam e mandam ir para o inferno por aí, que são espíritos desorientados, mas não é delicado mandar os outros para o inferno. Você gostaria que alguém te mandasse? Principalmente se você já está desorientado e revoltado? Então aqui nós dialogamos com eles. Ah, eu vou quebrar tudo. Nós falamos, aqui não. Aqui você vai ser tratado com respeito, como pessoa, independente da aparência que esses espíritos se apresentam, porque nem sempre eles se apresentam na aparência de pessoas. Eles têm a capacidade de modificar a aparência do corpo espiritual deles. Nós não vamos no salão de beleza modificar a nossa aparência, no salão do cabeleireiro, não vestimos fantasias para o carnaval. Quando nós desencarnamos, as ideias são as mesmas. A humanidade que está do lado de lá é a mesma de cá. Mas a coisa é feita com critério, com método, com ordem, com disciplina, mas as pessoas ficam com aquela ideia de que às vezes vai vir algo de fantástico, de maravilhoso. E isso, num certo aspecto, talvez até seja, né? Mas então nos perdoe se alguém ficar decepcionado, falar, eu fui lá achando que eu ia ver um show muito diferente, uma coisa fantástica, e aquele povo está escondendo leite lá, porque para nós eles não mostraram não. Né? Mas na verdade, a gente pensa que a maioria de vocês veio em busca de algo que nós podemos chamar até de consolo. Talvez a palavra mais eficiente para resumir toda a questão seja consolo. Mas o que dizer a vocês como consolo, como orientação, em tão poucos minutos, num oceano de informações? Dentro desse oceano também a gente não sabe tanta coisa, né? Se a gente não sabe tanta coisa, sabe por que nós falamos? Porque nós vemos pessoas sofrendo terrivelmente por questões tão pequenas, tão simples de resolver, tão primárias e às vezes até tão infantis. A gente fala, meu Deus do céu, por mais que eu sou pequeno, mas uma questão tão simples eu posso ajudar a resolver. Os sofrimentos humanos às vezes se dão por coisas tão bobas, não é? A nossa amiga estava falando de estudar a doutrina espírita. Nós, como espíritas, vamos convidá-los a estudar a doutrina espírita. Não com a preocupação de convertê-los ao espiritismo. Não. Porque a doutrina espírita contém nela a explicação da razão de ser das coisas, de como que funcionam as leis da vida. E você diz assim, mas isso não consta em todas as religiões? Pelo menos deveria. Pelo menos deveria. Em parte, sim. Né? Vocês já viram falar... Aí, pelo mundo afora, geralmente usa-se a palavra dom. Não importa se é um sinônimo perfeito. Dentro da doutrina espírita, da casa espírita, nós chamamos de mediunidade. Que é essas características especiais que cada pessoa traz. Uns falam assim, ó, eu adivinhei o que fulano ia falar. Eu adivinhei que fulano ia vir aqui em casa hoje. Né? Ah, minha tia benze as crianças quando elas não estão bem, vai lá na minha tia, ela benze com um raminho.
Ah, o fulano sonha e os sonhos que ele sonha às vezes acontecem. Isso é mediunidade. Há muitos tipos de mediunidade e todos vocês são médiuns. Porque todo ser humano é. Com várias mediunidades em cada pessoa. Só que algumas são mais ostensivas, são mais notáveis. Né? Dentro da doutrina espírita nós estudamos como que funciona isso. Não tem que ser espírita para ter mediunidades, para ter tais dons. Isso não é inerente à religião, isso é inerente ao ser humano. Vocês ouviram falar que tem pessoas que tocam instrumento muito bem e nunca entrou na escola de música, que ensina a tocar instrumento. Ele trouxe aquilo com ele. É o dom que ele tem. Mas se ele entrar numa escola de música, uma escola que ensina como que funciona cada um dos instrumentos, com o dom que ele já tem, ele saberá como que aquilo se passa e se tornará um músico ainda melhor. Dentro da casa espírita a questão é essa. Nós vamos entender por que as coisas acontecem e como que lida com aquilo. Vocês já viram que tem pessoas que se beber bebida alcoólica começa a falar diferente, fica bravo, fala, nossa, está possesso. Às vezes as pessoas falam assim, o capeta pegou ele. Porque ele tem uma certa mediunidade que permite os espíritos falar através do corpo dele. Ele não deixa, ele fecha essas janelas, mas quando ele bebe bebida alcoólica, ele relaxa o sistema nervoso e perde o controle do próprio psiquismo. Né? Então estou só dando esse exemplo para vocês verem que são coisas, são leis da vida. Agora umas questões curiosas. Vocês veem as pessoas falar por aí fora, falar assim, os espíritas pecam, porque eles conversam com espíritos. E lá na Bíblia fala que não é para conversar com o morto. Primeiro que morto não fala. O espírito chega aqui, nós tentamos conscientizá-lo que ele já deixou o corpo físico, quando ele ainda não percebeu. A gente vai usando argumentos. Fala, você deixou o seu corpo de carne e osso na terra. Ele fala, você quer dizer que eu morri, rapaz? Você está brincando comigo? Fala, não, se você tivesse morto, você não estava falando comigo. Você está vivinho como nunca. Você só não tem mais um corpo de carne e osso. Você não percebeu porque o seu corpo espiritual é idêntico ao corpo de carne e osso que você deixou na terra. Até muitas vezes as cicatrizes que você tinha naquele corpo. Né? Então fala, não, os espíritas estão conversando com o espírito e lá na Bíblia fala que não pode conversar, que é pecado. Gente, quem é espírito? São pessoas. São simplesmente pessoas. Aí o capeta. Deus criou o capeta? Não. Deus criou pessoas. Né? Mas a espiritualidade diz o seguinte. Deus criou seres e céus. No pensamento criam-se, transformam-se homens em anjos a caminho do paraíso, ou fazem-se feios demônios a caminho do inferno. Em que você está se transformando? Com seus pensamentos, com as suas atitudes? Né? Poderemos dizer assim, de que você está se fantasiando para se apresentar amanhã? Que fantasia que você vai comprar para ir no carnaval daqui uns dias? Uma fantasia de um anjo ou de um macaco muito feio? Se você deseja ser um anjo muito bonito, anjo não vai dar para si ainda, mas é possível que quando você deixar o corpo físico, às vezes você vai ser de lá uma pessoa muito bonita. Mas se você sonhar muito e ser um macaco muito feio para assustar os outros, e fixar essa ideia na sua cabeça, essa auto-hipnose, aqui o seu corpo físico não deixa você se transformar num macaco muito feio. Mas o seu corpo espiritual é plástico, ele é moldável, ele é maleável e obedece aos comandos da mente. É possível você deixar o corpo físico, quando você morrer, o seu corpo físico, e se transformar do lado de lá num macaco muito feio assim. São os chamados demônios que as religiões falam por aí. Né? E às vezes dá um trabalhão para aquele camarada voltar a reassumir a forma humana. Aquela alta hipnose que ele cria na cabeça dele, que ele é tão forte,
E convencê-lo de volta que ele é simplesmente um homem, às vezes dá trabalho. E ele percebe que tem pessoas que têm mediunidade de vidência, que vê espíritos, e que se o ver sai correndo de medo e vai se divertir com isso. Se apresentar para essas pessoas, para vê-las sair correndo de medo. Porque se o simples fato de ter um espírito perto de nós for motivo da gente ter medo, então é bom que cada um de nós arrume uma maneira de sair correndo de perto de si mesmo. Não sei como, mas tem que inventar. Porque todos nós somos um espírito. Eu sou um espírito, rapaz, você não tem medo de mim? Não, então tenha medo de mim porque eu sou outro. Não é? Mas, voltando à questão. Moisés proibiu na época o povo judeu, que é quem ele comandava. Só aquele povinho perdido lá no meio do deserto. E aquele povo não comandava o resto dos povos do mundo, não. Aliás, o resto dos povos do mundo não estava nem se lixando para eles, queria era matar eles. Né? E eles queriam matar outros também para tomar a terra. Porque estavam fazendo uma bagunça danada com a mediunidade, aquele povo hebreu. Tinha médios com mediunidade muito ostensiva, igual o nosso amigo que está psicografando aqui, e nós não damos sossego para esse tipo de gente, não. Né? Se ele facilitar um dia desse, nós vamos estar procurando ele e falou, rapaz, vê se descobre para mim os números da próxima telecena ou quina, sei lá o quê. Se eu ganhar, eu te dou um pouco. Vê se descobre para mim, eu apaixonei pela mulher do meu vizinho lá no meu quarteirão, senhor. Mas o homem é bravo. Vê se descobre para mim que dia que ele vai viajar. Eu ouvi falar que ele vai viajar para o Rio de Janeiro. Você tem mediunidade mesmo? Você fala com os espíritos? Então, na época de Moisés, a questão era essa. Assim como ainda acontece hoje em Israel, o preconceito de classe, o orgulho é muito forte, mesmo com judeu, com relação a judeu, como vocês veem lendo na Bíblia, aquelas tantas tribos, em que aquele povo pequeno, relativamente pequeno, mas estava dividido em várias tribos, o mesmo povo. E muitas se odiavam, se detestavam, guerreavam e matavam entre si. Você viu um grupelhozinho de sujeito armado atacando outro grupelhozinho e matando. Para tomar a mulher, para tomar o cabelo, para tomar as cabras, os jumentos, era um tormento. Né? De repente estava entrevistando os médiuns até para saber como que vencia o outro, como que matava o irmão. Um povo que recebeu na tábua dos 10 mandamentos, Deus falando lá, não matarás. Então Moisés proibiu aquela consulta àqueles médiuns que tinham aquela mediunidade ostensiva por um determinado tempo, só para aquele povo que ele comandava. Não foi Deus que proibiu, não, foi o Moisés, que era o líder do povo. O povo estava fazendo tanta bagunça que ele teve que proibir, porque estavam querendo usar uma coisa bendita, sagrada, que era para o bem de todos, um intercâmbio com o plano espiritual. De certa forma, eles queriam fazer e faziam, às vezes, de forma ainda mais intensa do que nós fazemos hoje. Vocês já perceberam que nós somos tão atrevidos, nós os ditos cristãos de todas as religiões, que até hoje, muitas vezes, nós queremos contratar Deus como se ele fosse um pistoleiro, um jagunço de aluguel. Ah, eu não gosto de fulano ou de fulano, ele fez isso comigo, mas ele me paga, Deus há de castigá-lo. Deus há de fazer isso com ele. Deus não é um pistoleiro de aluguel que fica atendendo essas nossas determinações, nem fazer o mal aos outros, não. Até hoje nós ainda fazemos isso. É contra esse tipo de coisa que Moisés teve que reagir. Agora, para vocês verem o significado disso, vocês iam falar na televisão que parece que lá no Maranhão os tubarões estão atacando as pessoas na praia. Então é normal, se você for visitar uma praia lá no Maranhão, você vê uma placa lá assim, escrito, cuidado com o tubarão. Agora você acha que tem sentido, se o prefeito de Araxá colocar uma placa nessa pracinha aqui, escrito, cuidado com o tubarão? Nem mar não tem. Então a gente tem que analisar, trazer o texto para o contexto, para entender o porquê das coisas. Moisés proibiu isso para aquele povo naquela época. O que eu tenho com isso?
Aquele povo é que estava desobedecendo às leis de Deus dentro daquele contexto. Nós ainda desobedecemos hoje, às vezes, muitas vezes até de forma pior. Mas, todos os povos do mundo tinham contato, em todo canto do mundo as pessoas tinham médiuns videntes, médiuns que ouviam, que viam espíritos, que faziam curas, que faziam profecias. Isso é do ser humano. Quando os europeus chegaram aqui nesse país, nesse território, há uns 500 anos atrás, todas as tribos brasileiras tinham um contato direto com o mundo espiritual. Foi os europeus brancos, os cristãos,